Então, primeiro, eu gostava de dizer Tashi Delek para todos vós e, como sabem, é um dia muito auspicioso em geral, porque estamos no mês de Sagadawa, que é o quarto mês do calendário lunar tibetano, e este mês é também um mês de milhares de vezes. Significa que o que quer que ações que nós façamos neste mês sagrado, é multiplicado por 100 milhões de vezes. O que quer que seja de positivo ou negativo, tudo será multiplicado por 100 mil vezes. Porque este é o mês, né, nos quais o príncipe Siddhartha nasceu. O príncipe Siddhartha atingiu a iluminação debaixo da árvore de Bodhi, em Bodh Gaya, e também ele atingiu o estado de iluminação em Bodh Gaya, e também este mês ele entrou no Paranirvana em Kushinagar. De modo como ele foi tudo neste mês, não no mesmo ano, claro, mas sempre neste mês, neste quarto mês tibetano. É chamado o mês de 100 mil vezes. Então nós chamamos o Monjur Dawa, que é um mês que multiplica por 100 mil vezes. Então é um mês muito especial, é o poder de um mês muito especial, é o poder de um mês sagrado. Especialmente para nós, hoje é um dia também muito especial, porque, como sabem, hoje é o dia de Mahaparinirvana no nosso Guru Raiz, o 40º Sakya Trizan Rinpoche. Como Sua Santidade mencionou hoje de manhã, fizeram quando Sua Santidade era novo, ele recebeu os ensinamentos de Lamdre, do grande Vajradhara, e também outros ensinamentos e iniciações a partir do seu Guru, do Guru Raiz de Sua Santidade, o 40º Sakya Trizan. Então nós temos que estar vigilantes para dependermos na atenção plena e na consciência plena e estarmos vigilantes em todo o tempo, especialmente neste mês sagrado ou mês especial. Nós temos que pôr esforços especiais e extras e temos que ter mais vigilantes e temos que ser mais cuidadosos, etc. Porque o que quer que façamos é multiplicado por 100 mil vezes. Então, nesta ocasião especial, foi-me pedido para dar um ensinamento de como escolher o Guru. Na realidade, no ensinamento,
Nós temos que ver o Buda como o doutor e os seus ensinamentos como o remédio, e nós, os seguidores, como os pacientes de um médico. E os nossos pensamentos negativos, tais como apego, zanga, ignorância, orgulho, avareza, ciumeira, todos estes pensamentos negativos, temos que ver todos eles como uma doença. Então, receber os ensinamentos é como receber os conselhos do médico. Então, por isso, é importante para a prática com tal percepção e com esse tal pensamento, e então, para praticar o Dharma, em primeiro lugar, nós temos que depender do professor. Temos que depender no professor. Todos os Dharmas podem ser combinados em 3 tipos. Ou todos os professores ou os gurus podem ser combinados em 3 categorias. Então, o professor de Shravaka, o professor de Vinaya, o professor de Mahayana e o professor de Tantrayana. Portanto, o Hinayana ou Vinaya, o professor Vinaya, é da linhagem Theravada, que é da linhagem Pali. Mahayana é sânscrito e Vajrayana é também Mahayana. Então pode ser categorizado, os professores podem ser categorizados em 3 categorias principais. Portanto, Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Então, porque é que é importante ter um professor? Porque é que é importante ter um guru? A resposta é há uma razão muito forte porque nós temos que depender no professor. Pode ser explicado através de exemplos. O primeiro exemplo é como uma pessoa que é cega. Para a pessoa que é cega e que é deixado num local vazio ou uma terra, esta pessoa cega não consegue ir para lado nenhum, se não tiver alguém que o guie. Então ele não tem meios de ir para qualquer lado. Ele não tem meios de ir para nenhum destino longe ou perto. Então, de um modo semelhante, se nós não sabemos nada deste tipo de pessoa ignorante, não consegue fazer nenhum progresso no caminho espiritual. Porque esta pessoa não tem nenhuns meios ou nenhum modo de ter a força ou ter o poder de fazer algum progresso no caminho espiritual. Então, para essa pessoa,
essa pessoa precisa do professor ou do mestre espiritual. E, no exemplo, se esta pessoa cega é conduzida por uma pessoa com olhos, então este condutor pode ajudar a pessoa cega a chegar ao destino onde ele queira ir. Uma pessoa com olhos pode ajudar e pode ajudar esta pessoa a chegar ao seu destino. De um modo semelhante, se ele não depende num mestre espiritual, se não tem escutar, pensar e meditar sobre o Dharma, então nós somos como um cego, uma pessoa cega, ou não tendo o olho da sabedoria. Sem o olho da sabedoria, sem o olho de conhecimento dármico, nós não podemos ganhar a libertação ou o estado de iluminação, mas também nós não saberemos o que é que temos que adotar e o que é que tem de ser abandonado. Então, uma pessoa sem um mestre espiritual é como uma pessoa cega, que é deixado numa terra vazia, numa terra sem nada. Mas se ele confia num mestre espiritual, então é como uma pessoa cega tendo um condutor, tendo um guia. Através deste guia, ou o nosso mestre espiritual, nós podemos ganhar um renascimento mais elevado na próxima vida e podemos também alcançar a libertação de todo o samsara e mais tarde desenvolver e atingir o estado de iluminação ou a perfeita budeidade. Se nós temos o desejo e praticamos e colocamos o esforço através do mestre espiritual, nós conseguimos atingir facilmente todos estes objetivos de longo prazo. Então, em suma, o nosso mestre espiritual é como então o nosso mestre espiritual é como aquele que guia uma pessoa cega. Então, numa segunda situação, então o nosso mestre espiritual é como o mestre é como um médico hábil, como um médico conhecedor. Quando nós estamos doentes, então nesse momento, quando nós estamos a ter uma doença grave e esta pessoa perdeu poder, então ele não é capaz de fazer aquilo que normalmente faz. Então ele não está saudável. Quando estamos doentes, nós não conseguimos fazer as coisas todas, nós perdemos poder, nós ficamos fracos. Então nós perdemos energia e poder para nos recuperarmos da doença. Nós temos que confiar num médico eficiente. Se bem que algumas vezes eles tomam remédios sem olhar para o professor.
Mas quando é uma doença, grave, então nós precisamos mesmo de ter um bom médico ou um médico hábil para poder curar. No momento, nós como discípulos do Senhor Buda, nós somos como um paciente. Porque temos a doença de karma e aflição. E isto é gerado pela ignorância, ou seja, não saber o que é que devemos adotar e o que é que devemos abandonar. Então, a pessoa com estas aflições mentais é como é a pessoa que está aflita com esta doença, ou seja, através destas aflições mentais, é como esse doente, se ele realmente quer atingir a libertação de todo o samsara, que tem a natureza de sofrimento, então nós temos que depender, confiar no mestre espiritual, que é como um bom médico. Não só depender no mestre espiritual, mas também precisamos de praticar o Dharma, que é como um remédio. E através disto, nós conseguimos recuperar da doença, das aflições mentais e ter o resultado e libertar-nos do sofrimento de samsara. Então, portanto, o mestre espiritual é como um médico. Então, o terceiro exemplo é o nosso mestre espiritual é como uma lente que amplia, uma lupa. Se nós virmos um céu azul e muito sol no céu, mas no solo está a relva ou está tudo seco. Esta relva, este campo seco, não consegue receber a energia completa do sol, porque este sol não consegue queimar a relva no campo, a erva no campo. Para nós termos a energia do sol nós precisamos da lupa. Se nós pusermos a lupa em cima da erva que está seca, em primeira lupa vai buscar a energia do sol, então a lupa passa a energia e consegue então queimar a erva seca. Então, se nós tivermos o sistema solar, um painel solar, se bem que haja sol no céu e há água debaixo, mas o sol não consegue fazer a água quente. Mas através dos painéis solares, o painel solar recebe a energia
do Sol e transfere-a para a água através do painel solar, e a água pode se tornar quente através do painel solar. Então, a energia deste Sol através do painel solar, de um modo semelhante, se bem que o Buda tenha compaixão para todos os seres, sem nenhuma exceção, devido à nossa própria falta de mérito ou falta de fortuna, nós não vemos o Buda diretamente. Nós não conseguimos receber os ensinamentos do Buda diretamente. Mas, através deste mestre espiritual, é como uma lupa ou como um painel solar. O mestre tem a linhagem dos ensinamentos e que é inquebrada e que vem desde o Senhor Buda. O mestre tem esta linhagem de ensinamentos e tem as lições destes ensinamentos. Então o mestre passa as bênçãos para os discípulos. Então ele é como os painéis solares ou como uma lupa. Então o mestre espiritual conduz os seguidores, ensina os ensinamentos, leva a linhagem e dá as bênçãos dos ensinamentos num modo inquebrável pela linhagem que vem diretamente desde o Buda até ao mestre. Então o Buda, deste modo, ele prevalece para todos os seres, tal como o Sol. É como a luz solar também pervade todas as direções. Sem o painel solar, a água não consegue ficar quente. Então, de um modo semelhante, sem um mestre espiritual, nós, os seguidores, não conseguimos receber os ensinamentos do Buda ou as bênçãos do Buda. Então, é por isso, através do mestre, nós podemos receber os ensinamentos e as bênçãos. O mestre espiritual é como uma lupa ou como o painel solar. Então, uma pessoa pode pensar que algumas vezes nós não precisamos de confiar ou depender num mestre ou porque hoje em dia nós podemos procurar muita informação sobre o Dharma através da internet, através dos meios sociais, e também podemos comprar muitos livros pessoalmente ou online. Nós não precisamos do professor, nós podemos ler por nós mesmos e compreender o significado, e não precisamos de nada, nós não precisamos de nenhum professor para nos ensinar. É isso que pensamos. Se bem que, através dos livros ou através os mídias sociais, nós não podemos receber informação. Nós conseguimos receber informação, como se conseguimos ter conhecimento sobre o Dharma, mas não é a mesma coisa. O professor tem a bênção, tem a linhagem inquebrável das bênçãos da linhagem, dos ensinamentos que foi passado desde o Buda até agora, sem nenhum intervalo. Então, alguns ensinamentos
não são fáceis de compreender. Então há também muitos que não conseguimos compreender, tal como usando os dicionários, mesmo usando os dicionários. Uma palavra pode ter muitos significados diferentes, dependendo em contextos diferentes. Então, todos estes significados diferentes numa palavra, nós não conseguimos encontrar no dicionário. Nós precisamos do professor para nos explicar. Nós precisamos do professor para nos guiar. E também, a coisa principal, nós precisamos da benção inquebrável do Buda e de todos os mestres da nossa linhagem. Então é importante ter o Guru. E então, a próxima é como o tópico do dia. Como é que escolhemos o Guru? Nós realmente precisamos de um Guru, precisamos de um mestre espiritual. Esse é o segundo ponto. Como nós encontramos, ou como nós escolhemos um Guru. É importante escolher o Guru correto, o mestre espiritual correto. Porque o mestre espiritual é algo que nós estamos a escolher não só para um mês, ou não é só para esta vida. Nós, uma vez que escolhamos o Guru, nós pedimos que tenhamos este Guru, que a vida depois de vida, depois de vida, tenhamos sempre este Guru. Então, como nós sabemos, as divindades, as deidades, têm o conhecedor ou o detentor dos ensinamentos que está na nossa coroa, ou na coroa da deidade. Então, mesmo essas deidades têm um Guru. Como a Tara Branca, a Tara Branca é um Buda iluminado, mas ela ainda tem o dono da raça, que é o Buda Amitabha. Amitabha simboliza o Guru, o detentor da linhagem para Tara. Então é muito importante escolher o Guru certo. Como é que escolhemos o Guru? Precisamos de ter uma análise completa, um exame completo. Por exemplo, na nossa vida, nós fazemos muitas perguntas e investigamos, vamos buscar, fazemos investigação antes de comprar uma casa, por exemplo. Porque nós vamos ficar muitos meses ou muitos anos nesta casa. Antes de comprar uma casa, nós fazemos muitas investigações, fazemos muitas perguntas, investigamos muito onde comprar, qual casa comprar. Não só isso, mas também quando nós compramos um carro, nós também fazemos muita pesquisa. Normalmente, as casas custam mais que carros, ou não duram tanto. Os carros não duram tanto como uma casa. Em alguns países, nós não podemos conduzir um carro que não seja mais do que 10 ou 15 anos de idade.
Então, nós não podemos usar um carro para muitos anos. Mas mesmo assim, nós fazemos muita pesquisa através da compra de um carro. Mesmo quando compramos um carro que só vai durar apenas alguns anos ou algumas décadas, se nós conseguirmos fazer muita investigação, muita pesquisa, então não há necessidade de dizer que nós temos que pesquisar, analisar qual o guru para escolher, porque este guru não é só... ele dura muito mais tempo que o nosso carro e é a nossa própria casa. Este guru, nós escolhemos que nós desenvolvemos fé e devoção, vai durar não só por muitos anos, não só algumas décadas, mas também para a vida, também é para a vida depois de vida. Algumas pessoas podem dizer que ela era o meu guru ou ele era o meu guru e agora não é mais. É muito fácil dizer isso, mas na realidade não está correto dizer isso. Quando nós adotamos como um guru, nós temos que ter fé. Nós temos que ter uma fé inquebrável. Que nós mudarmos a nossa fé. Se nós perdermos a nossa fé, isso significa que a nossa fé não é inquebrável. A nossa fé é variada e muda. Nós não conseguimos mudar o guru como mudamos de carro. Nós estamos a adotar, nós estamos a confiar no guru para um propósito muito especial, um significado muito especial, um propósito muito especial. Nós não podemos mudar como o nosso carro. Os carros nós podemos mudar depois de alguns anos. Mesmo depois de alguns meses não há um problema, mas nós não podemos mudar o nosso guru, porque nós, se mudarmos desta maneira, nós não teremos as bênçãos. Nós não seremos uma pessoa espiritual e não desenvolveremos progresso no caminho. Nós estamos a comprometer-nos de um modo sério. Nós estamos a fazer ações negativas sérias se nós quebrarmos a devoção para os gurus. Então é importante analisar se nós escolhemos o guru errado, é um grande erro. Escolher um guru é, na realidade, uma grande decisão. É maior do que escolher carros, casas ou parceiros de vida. A nossa vida, quando nós escolhemos um companheiro de vida, pode ser muito difícil, mas no ponto de vista dármico, escolher o guru é muito mais importante que escolher o companheiro de vida ou a companheira de vida. Quando nós escolhemos o companheiro de vida ou companheira de vida, isto vai durar-nos 5 ou 6 décadas, ou 7 décadas. Se nós vivermos até 100 anos, e se nós tivermos o nosso companheira de vida aos 25 anos, nós ficamos com este parceira 75 anos. É muito raro ficar junto para 75 anos nesta vida.
Isto é como um máximo que nós teremos como um companheiro, companheira de vida. Como nós dissemos antes, o Guru não é só para esta vida. Nas nossas preces, nós dizemos significa em todas as vidas possa eu não estar separado do Guru e receber os ensinamentos do nosso Guru. Isso é como nós aspiramos e oramos. Estas orações não são só para recitar. Nós devemos seguir o significado destas orações profundas, destas preces profundas. Então, é importante escolher o Guru. A palavra Guru, na Índia, eles usam para outros professores também. Usam para os professores de mecânica, também chamam Gurus. E os estudantes chamam Guru a esses professores técnicos. Na realidade, a palavra Guru significa não é algo que seja pesado. Aqui significa o peso do conhecimento. Guru significa aquele que tem o peso do conhecimento, aquele que tem muito conhecimento, que se torna pesado. Tem muito conhecimento dármico. Então, para nós, o conhecimento dármico é reconhecido como Guru. Quem tem esse conhecimento dármico. Então, os mestres espirituais, como eu disse há bocado, há os mestres espirituais de acordo com o Vinaya, com o Mahayana e de acordo com a Vajrayana ou o Mantrayana. No modo geral, o mestre deve ter três grandes qualidades. A primeira, deve ter uma conduta moral pura. Deve ter os votos completamente intactos. Significa não só manter os votos. A minha pronúncia não está completa. Ele está a falar do modo como ele diz vow em vez do wow. Ele diz wow e vow e pede desculpa por isso. Então não podemos olhar para os gurus que mantenham os votos de um modo superficial. Nós temos que olhar para eles no fundo do nosso coração. Qualquer voto que nós tenhamos recebido, o voto de leigo ou bodhicitta ou de monge, qualquer que seja o voto que nós tenhamos recebido, o de bodhisattva também, nós temos que não o desgraçar, não o manchar. A primeira coisa é manter a conduta moral pura. Segundo, o Guru tem que ter sabedoria. Ele tem que saber o conhecimento do Dharma. Ele tem que saber o Dharma.
Ele deve saber as palavras e o significado dos ensinamentos e das palavras no Dharma. O ensinamento, o professor tem que ter a habilidade de clarificar todas as dúvidas dos discípulos. O que quer que os discípulos perguntem, os professores devem ser capazes de dar a resposta correta e clarificar essas hesitações ou dúvidas. Em terceiro, a terceira qualidade é a qualidade se deve ensinar com a motivação correta, sem nenhuma condição. Se o professor dá ensinamentos de modo a ganhar poder, riqueza, ou a ter muitos seguidores, ou fama, ou títulos, então não está correto. A coisa principal, o professor deve dar os ensinamentos com a intenção pura, com a motivação pura. A pura motivação pura é para ajudar os outros. Com o desejo sincero de ajudar os outros é a motivação correta. Uma bondade amorosa infinita e compaixão, e o professor deve dar os ensinamentos deste modo aos seguidores. Ao dar estes ensinamentos, não vai criar grande mérito ao professor. Só dar os ensinamentos não é muito meritório. Se o professor tiver a dar os ensinamentos com a intenção errada, com uma intenção mundana, com a intenção de ganhar dinheiro, poder, etc. Então, se bem que o professor esteja a dar os ensinamentos, mas devido à falta da motivação correta ou da intenção incorreta, o professor não ganhará mérito através disso. Na realidade, o professor terá ações negativas através de fazer isso com essa intenção errada ou motivação errada ou a motivação do mundo mundana. Então, em suma, o professor tem que ter 3 qualidades principais. A primeira é manter a conduta moral pura, a segunda, ter conhecimento do Dharma, e terceiro, ter a motivação correta. Então, se os professores são excelentes ou não, vai ser determinado pelas qualidades dele, não pelo título, não pela fama, não pelo nome. Os títulos são apenas um nome. Não há um valor real. O valor real estão nas qualidades. O valor real está nas qualidades. Por exemplo, hoje em dia há muitos estudantes que podem conseguir um grau de Acharya na Índia através de
estudarem 9 anos, então eles tornam-se acharya, mas nós não conseguimos comparar estes acharyas com o acharya Shantideva, Dharmakirti ou acharya Chandrakriti, etc. Se nós estes excelentes acharyas como Shantideva ou Chandrakriti, hoje em dia, se ele aparecesse, eu teria que me prostrar a ele, prestar louvor. Mas se bem que eu tenha um título, os acharyas são muito mais elevados do que eu próprio. Se bem que eu seja mais alto ou não, não depende do título, depende da qualidade, depende da realização, depende no conhecimento, não só no título. Se bem que eles tenham o título de Acharya, eles são muito mais elevados do que eu, não há comparação. Não há comparação possível. Então, o que eu quero dizer é, nós não devemos julgar um grande professor por lê o título, devemos escolher, devemos julgar pelas qualidades, pelo conhecimento, pelo modo, como menciono, pela atitude. Especialmente o Guru na tradição vajrayana é muito, muito importante. Então, se nós não temos as qualidades, então é difícil tornar-nos um bom guru. Ou um guru excelente. As qualidades do guru devem ser as qualidades do professor. Se ele não tem qualidade, nós não conseguimos receber. É como um mendigo dizer, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Se um mendicante nos disser isso, ele não significa. O mendigo não se ficará a pessoa mais rica em todo o mundo. O mendigo pode dizer, não há problema em dizê-lo, mas é uma é falso, não é a realidade. Então, como eu disse antes, é muito importante ter análise ou examinarmos o guru. Hoje em dia, só por ouvir que há um guru, nós não devemos fazer uma conexão dármica logo de seguida. Primeiro devemos temos que fazer alguma investigação, perguntar sobre este guru aos outros e também a nós próprios, verificar dentro de nós mesmos, verificar as suas qualidades, as suas atitudes, a sua intenção. Uma vez que nós estamos convencidos que pode ser este guru, nós devemos receber os ensinamentos e fazer a ligação dármica e kármica. Nós devemos dizer. Nós dizemos então a qualquer guru que é o guru raiz, mas se nós não temos uma ligação dármica,
Nós podemos ter uma ligação de Dharma, mas para se tornar o meu Guru, o Guru e eu próprio devemos ter uma ligação dármica. Se nós recebemos ensinamentos dármicos para nós, se ele deu a muitos outros, mas não a mim, mas então ele é o Guru dos outros, mas não é o meu Guru, porque eu não recebi ensinamentos ou iniciações a partir dele. Nesse momento não é o Guru. Ele só se torna o nosso Guru quando nós recebemos ensinamentos dármicos ou iniciações. Se este Guru é o Guru do nosso Guru, o nosso Guru de linhagem, se nós não recebemos ensinamentos diretos, ele será também um Guru de linhagem. Por exemplo, hoje é o aniversário do grande Vajradhara. Então, que foi o Guru Raiz de Sua Santidade, o 41º. Porque ele foi para o Mahaparinirvana muito antes de ele ter nascido. Ele não é o meu Guru direto. Vajradhara é o meu Guru de linhagem porque é o Guru do Guru Raiz. Portanto, ele é o professor de Sua Santidade, o 41º. Quando nós dizemos na prece de refúgio, nós dizemos, eu tomo refúgio no Guru. Quando nós dizemos no Guru, nós estamos a falar não só no Guru Raiz, mas no Gurus de linhagem. Quando eu tomo refúgio no Guru, eu estou a tomar refúgio em todos os Gurus de linhagem e o Guru Raiz. Senão, mesmo que eu não tenha recebido ensinamentos diretamente por Vajradhara, ele é um Guru de linhagem, é o meu Guru de linhagem, por ser o Guru do meu Guru. À parte disso, se nós não temos nenhuma ligação, então ele não é o meu Guru, mas é o Guru dos outros. Ele, para se tornar o meu Guru, ele tem que ser um Guru de linhagem. Se ele não for o nosso Guru Raiz ou de linhagem, então não é nosso Guru. Na realidade, diz-se que o Guru também deve examinar o discípulo. E os discípulos também devem examinar o Guru. Para que eles possam fazer uma ligação dármica de Guru e discípulo. Que tenha uma relação Guru-discípulo. É importante ter este tipo de examinação. E quando nós aceitamos o meu Guru e recebemos ensinamentos, nós não podemos abandonar o que quer que o Guru faça. Ou qualquer ação que o Guru faça, nós não devemos perder a fé. Nós devemos ter uma fé inquebrável. A fé é muito importante. A fé é uma das bases para praticar o Dharma. No Sutra também diz: aqueles que não têm fé não cultivarão o Dharma ou as ações virtuosas. É como a semente é queimada, a semente é queimada, então ela não se desenvolve. Sem fé, nós não conseguimos crescer nas nossas qualidades ou realizações, não podemos fazer nenhum progresso no caminho espiritual. Então, portanto, a fé é importante.
E também ter uma fé inquebrável é muito importante. Nós, uma vez que recebamos iniciações, ele torna-se o nosso guru para sempre. Não há data de expiração. Torna-se o nosso guru para sempre. Então, a partir do guru, do ponto de vista do guru, o guru também deve examinar o discípulo. Se eles têm a habilidade para compreender o Dharma. Isto é o primeiro. O segundo, em primeiro, que ele tem o desejo de receber ensinamentos, que eles possam ensinar e para que eles possam compreender. Segundo, o interesse no Dharma, e tem um interesse em praticar o Dharma. E terceiro, se eles têm a devoção e a fé inquebrável. Se eles não têm estas qualidades, então esta pessoa não se vai tornar um discípulo correto. Então, os discípulos também têm que ter este tipo de qualidades. Se o guru vir essas qualidades, então o guru aceita esta pessoa como o seu próprio discípulo ou discípulos. Nowadays, if Guru does something that is against our own wish, hoje em dia, se o Guru fizer algo que não seja de acordo com o que nós compreendamos, nós podemos perder a nossa fé facilmente. Significa que nós não somos um seguidor ou um discípulo genuíno. A coisa mais importante é não perder a fé. Aceitar o Guru como o nosso Guru, não só para esta vida, mas para sempre. Porque o Guru é a fonte de todas as nossas qualidades. E também é importante ter a fé genuína, a fé inquebrável. Não é só uma fé superficial, mas que vem do fundo do nosso coração. Se nós tivermos a fé baseado nisto, nós podemos ter muitas qualidades. E baseado nisto, nós podemos fazer um grande progresso no caminho espiritual. E também, kind of bênçãos nós vamos receber se estivermos a depender de um Guru de acordo com a nossa percepção. Se nós pensarmos que o Guru é um Vajradhara ou um Buda, então ao orarmos ao Guru, nós vamos receber as bênçãos de Vajradhara ou do Buda no nosso contínuo mental. Então, se nós pensamos que o Buda é um Bodhisattva, nós só conseguimos receber as bênçãos do Bodhisattva e não de um Buda, porque nós apenas vemos o Guru como Bodhisattva e não como Buda. Então, se nós conseguirmos receber grandes bênçãos ou não, vai depender como nós percepcionamos o Guru. And especially in the Vajrayana, once we accept as Guru, then this Guru is the principalmente no Vajrayana, uma vez que nós... This Guru is the Buddha, Guru is the Dhamma, Guru is the Sangha, Guru is the combination of all the triple gem. Uma vez que estejamos no Vajrayana, nós então vemos que o Guru é a joia tripla, é o Buda, o Dhamma e o Sangha.
Então, ao tomarmos refúgio no Guru, o Guru inclui todas as três joias. Então, Buddha, Dharma, and Sangha separately is like the longer version of technical refuge in the three jewels or the triple gem. Então, quando nós dizemos tomamos refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, nós estamos a tomar refúgio também no Guru. Guru, Buddha, Dhamma, Sangha are not Guru, Buda, Dhamma, Sangha não são inseparáveis, não são separados. Eles podem aparecer em diversas imagens ou aparências, mas todas essas naturezas, todas essas qualidades estão no Guru. Portanto, o Guru é o Buda, o Guru é o Dharma, o Guru é a Sangha. Com tal percepção, nós conseguimos gerar uma grande devoção. Devemos desenvolver uma grande fé. Com uma fé enorme, nós dependermos do Guru, confiarmos no Guru, nós conseguimos adquirir grande bênção e grande conhecimento. Nós conseguimos atingir, desenvolver grande poder. Nós podemos trazer o poder do nosso Guru para o nosso contínuo mental. Ao confiar e seguir os conselhos do Guru e dos ensinamentos do Guru, não só nós podemos ser libertados dos três reinos inferiores, mas nós também conseguimos superar os três reinos superiores. Nós conseguimos ganhar libertação de todo o samsara e eventualmente nós conseguimos atingir a budeidade para benefício de todos os seres sencientes. Na realidade há muitos outros tópicos como nós devemos escolher o Guru, mas por hoje eu vou concluir o meu ensinamento aqui e eu sinceramente agradeço que o nosso desejo que o nosso Guru Raiz, Sakya Trishan Rinpoche, que seja connosco e que tenha connosco sempre e que ele seja o nosso Guru Raiz, eu possa ser seu discípulo, então não só nesta vida, em todas as vidas, possamos ser o seu discípulo e tenhamos a boa fortuna e os méritos para receber os seus ensinamentos preciosos e profundos, e através disto nós podemos ter grandes bênçãos, temos grande progresso e eventualmente nós podemos todos atingir a libertação e chegar à iluminação para benefício de todos os seres sencientes. E no final nós devemos dedicar o nosso mérito, ou todo o nosso mérito, e todo o mérito de hoje e todos os dos outros, para atingir a iluminação em benefício de todos os seres. E no fundo do nosso coração, os nossos méritos devem ser dedicados ao nosso Guru Raiz, o 41º Sakya Trishan Rinpoche, desejando uma vida longa, grande saúde, boa saúde e divulgar os ensinamentos do Dharma por todo o lado. Obrigado.